Tenho certeza que você já ouviu falar em Abraão, conhecido biblicamente como o pai da fé. Mas você sabe quem foi o pai de Abraão? Você conhece a sua história? Sabe qual o nome dele? Pois bem, o nome do pai de Abraão era Terá. Terá foi o 10º depois de Noé. Nasceu 292 anos depois do dilúvio. Era descendente de Sem. Gênesis capítulo 11, versos 12 a 24. Terá tinha 70 anos quando nasceu Abraão. Habitou em Ur dos Caldeus, antiga cidade sumeriana que fica a 160 quilômetros a sudeste da cidade de Babilônia, perto do rio Eufrates, conhecido atualmente como Iraque. Mas enfim, quem foi Terá? Muitos questionamentos e dúvidas têm sido levantados devido à novela que está sendo transmitida na TV Record, Gênesis. E muitas pessoas têm me questionado, têm me perguntado: Ricardo, Terá foi fiel a Jeová? Foi fiel a Deus? Ou ele era idólatra, adorava deuses pagãos? É verdade que Terá fez parte da genealogia de Jesus? O que a Bíblia e o Espírito de Profecia têm a dizer sobre esse assunto? Ora, todas essas informações você vai ver agora, aqui no canal Ricardo Oliveira. Curta, compartilhe e ative o sininho. Acesse agora mesmo memorizeabiblia.com. Olá, meu amigo, tudo bem com você? É um prazer ter você aqui mais uma vez no canal Ricardo Oliveira. Eu confesso que eu fico super feliz sempre que tenho a oportunidade de poder produzir mais um conteúdo para o canal Ricardo Oliveira. Então, seja muito bem-vindo, deixe o seu like, compartilhe o vídeo. Você que não é inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificações para que assim você possa ser notificado sempre que eu postar aqui um conteúdo novo, tá bom? Vamos então para o assunto. Terá é citado pela primeira vez na Bíblia em Gênesis capítulo 11. Além de ser pai de Abraão, Terá foi pai de Naor, Arã e Sarai. A Bíblia fala pouco sobre Terá, mas do pouco que fala, podemos extrair algumas informações interessantes. Conforme eu disse no início, a linhagem do pai de Abraão, de Terá, recua até Sem. Vamos à leitura. Gênesis capítulo 11, versos 22 e 24. Viveu Serug 30 anos e gerou a Naô. E depois que gerou a Naô, viveu Serug 200 anos e gerou filhos e filhas. Verso 24. Viveu Naô 29 anos e gerou a Terá. Vamos ler também o verso 25. E depois que gerou a Terá, viveu Naô 119 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Terá 70 anos e gerou Abraão, Naor e Arã. Ricardo, como era a família do pai de Abraão? Pois bem, a Bíblia não menciona o nome da esposa de Terá. Não diz se ele teve mais de uma esposa ou se tinha concubinas. Mas uma coisa é certa: Terá teve filhos com mais de uma mulher, pois o pai de Abraão também era pai da mulher de Abraão, ou seja, Sarai, a sua meia-irmã. Espera aí, Ricardo, mas isso não era incesto? Veja só, essa prática de casamento entre familiares no período de Abraão não era considerada ainda uma prática incestuosa. O incesto só veio vigorar a partir de Moisés, como é relatado em Levítico capítulo 18, versos 6 a 18. Portanto, o casamento entre Abraão e Sarai, sua meia-irmã, era um casamento totalmente lícito. Ricardo, mas afinal, Terá era idólatra? Ele adorava deuses pagãos? Ele não adorava somente ao único Deus Criador, Jeová? A resposta a essa pergunta é sim. Terá, ele era idólatra. Ele adorava outros deuses. Ele adorava a ídolos pagãos. E a prova disso está em Josué capítulo 24, verso 2, que diz assim: Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Antigamente, vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naô, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. O verso 14 e 15 do capítulo 24 de Josué diz o seguinte: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
Essa família aqui que adoravam os deuses pagãos, do qual Josué está relatando, era a família de Terá. Então, sim, a Bíblia deixa bem claro que Terá, ele era idólatra, ele adorava os deuses pagãos. Tem uma citação de Ellen White no livro Patriarcas e Profetas que é muito interessante, onde ela fala sobre essa prática da idolatria que envolvia Terá e membros da sua família. Ela diz o seguinte: Abraão tinha crescido em meio à superstição e paganismo. Mesmo a casa de seu pai, pela qual o conhecimento de Deus tinha sido preservado, estava a entregar-se às influências sedutoras que os odiavam e serviam a outros deuses em vez de Jeová. Josué capítulo 24, verso 2. Mas ela continua dizendo: a verdadeira fé não devia extinguir-se. Deus sempre preservou um remanescente para o servir. Adão, Sete, Enoque, Matusalém, Noé. O filho de Terá tornou-se o herdeiro deste sagrado depósito. A idolatria acenava-lhe de todos os lados, mas em vão, fiel entre os fiéis, incontaminado pela apostasia, prevalecente, com perseverança, apegava-se ao Deus verdadeiro. Ela continua aqui dizendo aqui abaixo: a chamada do céu primeiramente viera a Abraão, enquanto ele morava em Ur dos Caldeus. Gênesis capítulo 11, verso 31. E em obediência à mesma ele mudou-se para Harã. Até este ponto, a família de seu pai o acompanhou, pois juntamente com sua idolatria, unia-se ao culto ao Deus verdadeiro. Ali permaneceu Abraão até a morte de Terá. Apenas sepultado seu pai, a voz divina mandou-lhe que prosseguisse. Seu irmão Naô, com a família, apegaram-se ao seu lar e aos seus ídolos, além de Sara, mulher de Abraão. Apenas Ló, filho de Harã, falecido havia muito, optara a partilhar de vida peregrina do patriarca. Veja, Ellen White destaca aqui no livro Patriarcas e Profetas aquilo que a Bíblia revela acerca do chamado de Abraão. Mesmo Abraão vivendo em meio à idolatria, às superstições, à adoração a ídolos pagãos, ele aceita o chamado de Deus. E, diferente de alguns membros da sua família que preferiram ficar em meio à idolatria, Abraão recebe o chamado, atende e sai de Ur dos Caldeus. E hoje Abraão é um personagem muito reconhecido, tanto no cristianismo como o pai da fé, como também entre os muçulmanos e até mesmo entre os judeus. É um personagem muito querido e, devido a esse atendimento ao convite de Deus, Abraão se tornou um grande homem que confiou em Deus, pai de muitas nações. Ricardo, mas será que Terá, ele converteu-se ao único Deus verdadeiro, a Jeová, e passou a adorá-lo e honrá-lo como o único Deus digno de todo louvor, toda honra e toda adoração? Bom, não podemos bater o martelo afirmando nem que sim, nem que não, mas há indícios que podem nos levar a essa conclusão, a esse pensamento que sim, Terá pode ter abandonado a idolatria e adorado o único Deus verdadeiro. Pelo fato de Terá ter acompanhado seu filho, após ele receber o convite, o chamado, de sair do meio da sua parentela, do meio da idolatria e formar uma grande nação, isso nos leva a entender que Terá abraçou aí a fé e a adoração ao Deus do seu filho Abraão, pois outros membros da família de Abraão ficaram e continuaram a sua vida de idolatria. Sem dizer também que Terá é mencionado aqui no livro de Lucas, capítulo 3, verso 34, fazendo parte da genealogia de Jesus. Veja o que diz o texto: Judá, filho de Jacó, Jacó, filho de Isaque, Isaque, filho de Abraão, este, filho de Terá, filho de Naô. Então, podemos sim acreditarmos que Terá, possivelmente ele abandonou a sua vida de idolatria e passou a servir o único Deus verdadeiro. Termina esse vídeo dizendo o seguinte: o primeiro mandamento do Decálogo diz: não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, somente Jeová Deus é o único Deus digno de todo louvor, toda honra e toda adoração. O interessante é que o desfecho do grande conflito esse que eu e você fazemos parte dele, a grande questão é: quem você adora? Quem é o seu Deus? Quem você se submete e passa a adorá-lo? O interessante é que uma das mensagens da tríplice mensagem angelical, em Apocalipse 14, verso 6 em diante, diz o seguinte: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegado a hora do seu juízo, e adorai, veja, adorai o Criador, aquele que fez o céu, terra, mar e as fontes das águas. Aqui não pede para adorar
Deus ou qualquer outro tipo de Deus, mas ao Deus Criador. Todos nós recebemos um chamado em nossa vida. Abraão recebeu o seu chamado. Outros grandes patriarcas, profetas, apóstolos também receberam o seu chamado. Passaram por dificuldades, passaram por problemas, porque não é fácil. A caminhada cristã é complicada, é complexa. Às vezes choramos, sentimos dor, caímos, nos machucamos, mas eu sempre digo que o céu não é um local para pessoas que nunca caíram. O céu é um local para pessoas que, apesar de terem caído, não ficaram prostradas, se levantaram e seguiram rumo ao alvo. Um desses homens que recebeu um chamado e passou por momentos difíceis na sua vida, mas nunca desistiu, foi o apóstolo Paulo. E ele relata aqui um texto que é muito, muito forte e encorajador. Em 2 Timóteo capítulo 4, verso 6, em diante diz o seguinte, na verdade o verso 7, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Veja, Paulo tinha certeza da salvação. Ele tinha certeza que mesmo passando por momentos difíceis na sua vida, ele combateu o bom combate, ele não desistiu, ele seguiu até o fim. Ele disse que a coroa da justiça, a vida eterna, está reservada não somente para ele, mas para todos aqueles que amam a sua vida. Você ama a vinda de Cristo? Você está se preparando para isso? Não se desespere. Não fique triste se você cair, se você pecar, se você passar por problemas. A questão é, nunca desista de Jesus, porque a coroa da justiça, como diz Paulo, está reservada para ele e também para todos aqueles que amam a sua vida, ou seja, para aqueles que não desistem da sua graça. Que Deus possa te abençoar. Espero que esse vídeo possa ter te ajudado a continuar firme na caminhada cristã. E não esqueça, o único Deus verdadeiro, digno de todo louvor e toda honra, é o Deus Criador do céu, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Um abraço, curta o vídeo, compartilhe, coloque aqui nos comentários o que você achou, que Papai do Céu te abençoe e até a próxima. Isso eu aprendi não apenas lendo a Bíblia, mas também lendo livros de pessoas que fazem assim. A primeira coisa que você faz é, quanto que eu vou guardar para investir ou para realizar um sonho? E depois você vai pagar as contas. Ah, Leandro, mas é difícil para mim, estou endividado. Não. Enquanto você continuar com este padrão de pensamento, você acha que vai crescer? Veja até onde este padrão de pensamento levou você até hoje. Então isso prova que você tem que mudar.